Bom dia, graça e paz, mais um dia de pão diário. Mateus capítulo 24, versículo 40 ao versículo 44. Tradução King James: 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. 43. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se lhe colocaria em sentinela, e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos espera. Amados, estamos estudando essa série de Mateus 24, falando sobre uma escatologia que comenta algo que já aconteceu e que também está para acontecer ainda. Há alguns eventos que ainda irão acontecer. Nós vimos que Jesus Cristo foi ao Monte da Oliveira, sentado lá, ensinando os seus discípulos em particular. Jesus havia contado para eles algo terrível que assustou a cada um deles a respeito da destruição do templo em Jerusalém, o templo que o rei Herodes havia feito. Diante destes fatos, os discípulos pediram a Jesus Cristo um sinal de quando aconteceria estas coisas e de quando, na verdade, Jesus voltaria. Esta dúvida ficou, então, dentro, literalmente, da consciência dos seus discípulos, porque, diante disso, a referência que eles tinham, que era Jerusalém, que era o templo, que era a referência onde era a presença de Deus, onde se fazia o culto e a adoração, estava literalmente para ser destruído e, de fato, diante da história secular, através do Flávio Joséfo e de Eusébio de Cesareia, que são historiadores, reconfirmam essa tal perseguição em 70 depois de Cristo e a destruição ali literalmente do templo de Jerusalém. Lembrando que a igreja ela foi avisada através de Mateus 24, através do livro sinótico, Mateus 24, Marcos 13, 1, 2 e Lucas 21, 5 e 6, comenta a respeito da mesma situação, cada um especificamente. Mas nesse texto que nós estamos lendo, Jesus está falando a respeito que onde haveria 2 homens ou 2 mulheres trabalhando no moinho, o homem trabalhando na lavoura, um seria levado e o outro ficaria. A mulher, no caso também, uma seria levada e outro ficaria. A intenção aqui não é mostrar de forma quantitativa, numeral, a respeito de um arrebatamento ao qual 50% ficaria e 50% seria arrebatado. Não é esta a intenção, mas é para mostrar que as pessoas estarão fazendo suas atividades, o seu dia a dia, porém, ele não deve estar alienado aos fatos que estão acontecendo e o que o texto sagrado tem ensinado. Isso mostra para nós e traz o alerta que podemos se envolver nesta vida secular, mas nunca perder a ideia dos fatos que estão acontecendo, mas sempre de olho na palavra de Deus. Por isso, no versículo 42, Jesus Cristo reforça: por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Diante desses fatos, nós podemos ver que um sinal clássico para nós é a figueira. A figueira é o povo de Israel, Israel ali, os acontecimentos que acontecem em Israel. Os fatos que têm acontecido, guerra, terremotos, essas coisas desde o princípio sempre têm acontecido e é um sinal de princípios de dores, mas não o fim. Mas diante de tudo isso, dos fatos que já aconteceram, o templo ser destruído, ele continua dizendo: por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Jesus Cristo prometeu que voltaria. E esse texto de Mateus 24, versículo 36 ao versículo 44, ele argumenta a respeito de Cristo, que ele virá voltar para vir buscar a sua igreja.
vir buscar a sua igreja, literalmente. Diante disso, ele chama a atenção. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Então, ainda este fato não aconteceu. Ele vai acontecer. E diante disso, nós arremetando lá para Apocalipse, nós vemos o Espírito Santo falando que Maranata, que a igreja deve falar Maranata, ora vem Senhor Jesus. E de fato, ora vem Senhor Jesus, é porque ainda Jesus Cristo não voltou para buscar a sua igreja. Lembrando que quando eu falo igreja, eclésia não é igreja denominacional, uma placa específica, não é institucional, mas é igreja invisível. Aquela que não tem placa, mas ela é realmente a igreja, está enxertada no corpo de Cristo e ela está produzindo frutos de arrependimento. Versículo 43 diz assim: contudo, entendei isto. Se o proprietário de uma casa soubesse que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que sua residência fosse violada. O interessante é que Jesus Cristo fala que se eles comentassem quando aconteceria estes fatos, na verdade, as pessoas iriam se arrepender e a partir daquele momento, então, todos seriam salvos. Mas, de fato, não foi assim. Por isso que ele está chamando a atenção que se você está relacionado com Cristo, se você está vivendo com Cristo, se você tem intimidade com Cristo e você precisa estar atento à palavra de Deus, você precisa ter intimidade com a palavra de Deus e entender que Jesus Cristo ele vai voltar e a qualquer momento ele vai arrebatar o seu povo. E aí 44 ele diz: portanto, ficai igualmente vós alerta. Veja que ele argumenta falando com os discípulos e ele reforça: portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Ou seja, quanto mais o povo estiver distraído, quanto mais o povo estiver literalmente alienado à palavra de Deus, quanto mais o povo estiver vivendo sua vida, casando, fazendo festas e tudo, aí Jesus virá. Por isso que ele fala: fique atento. Quando uma empresa ela contrata um vigia, a segurança, qual é a função do vigia? É ter a expectativa que a qualquer momento o ladrão vai vir. E ele precisa estar atento para ter uma reação defensiva ao ponto de combater e prender o ladrão ou até mesmo matar o ladrão, né? Mas diante disso nós vemos que a igreja ela deve ter a mesma característica. A igreja ela é como um vigia, ela está literalmente ali vivendo num mundo que vive em trevas, mas ela está atenta. Ela não está alienada aos fatos e não está alienada à vontade de Deus, mas antes ela está vendo os fatos acontecer, mas ao mesmo tempo de olho quando Cristo vai voltar. Por isso nós devemos acreditar que Jesus Cristo ele vai voltar a qualquer momento. Vamos então agradecer a Deus por esta palavra que serve de alerta e advertência para nós. Vamos orar? Pai querido, Pai eterno, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos perdão dos nossos pecados. Sabemos que os fatos corroboram para que, na verdade, o Senhor vai voltar. Guarda a tua igreja, abençoa a tua igreja. Pedimos a tua graça nesta manhã, pedimos a tua misericórdia, que teu povo seja iluminado, que possa estar atento a respeito da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Deus abençoe e fique com Deus. Paz.